Olá, estamos iniciando mais um Saúde em Foco e hoje nós vamos discutir uma temática importante para a saúde da criança e para a proteção dos profissionais da área da saúde relacionadas a infecções respiratórias graves na infância. Para isso nós estamos aqui com o Alberto Riesgo, nosso egresso do mestrado profissional em saúde materno-infantil, médico emergencista e também cirurgião torácico. Alberto, seja bem-vindo. A gente vai discutir um pouquinho, então, essa temática relacionada aos cuidados na intubação de crianças com doenças respiratórias graves, que foi a temática, então, da tua dissertação de mestrado, que gerou a criação de um protocolo para o serviço de saúde aqui de Santa Maria. Como é que surgiu essa ideia de trabalhar infecções respiratórias graves na infância e, a partir desse tema, o desenvolvimento de um protocolo para as emergências pediátricas da cidade? Surgiu principalmente, você sabe que eu trabalho com emergência desde antes de me formar e depois da formatura, sempre com emergências em adultos. Uhum. E o que despertou para formatar esse protocolo, primeiro foi a não existência desse protocolo na literatura da ocasião, por ocasião da epidemia da Covid. Todos lembram que no início da epidemia da Covid, o que era acometido mais as pessoas, ou quase que exclusivamente, as pessoas de idade. E os pediatras, na época, na ocasião, eu notei que os colegas pediátricas plantonistas das emergências não tinham toda essa formação para o cuidado na intubação dos pacientes pediátricos. Tanto o Covid foi o despertar, mas depois, claro, esse protocolo ele pode ser aproveitado para qualquer doença respiratória transmissível por gotículas no ar. E a partir dessa visualização das questões relacionadas ao Covid, e a ideia do desenvolvimento desse protocolo para as emergências da cidade, como é que foi pactuado esse protocolo com os serviços? Tu entrou em contato com pediatras? Eles deram sugestões para que esse protocolo se consolidasse? Sim, no início eu entrei em contato com todos os pediatras das emergências pediátricas da cidade. Na ocasião eram 3, no Hospital da Brigada, no PA da Medianeira e no PA da Unimed. Todos os pediatras, na ocasião, manifestaram interesse em se capacitar e se qualificar para esse tipo de procedimento e deram, digamos, um sinal verde, deram um sinal de que seria uma coisa bem aproveitada. E o protocolo, ele não enfatiza especificamente o Covid, os cuidados relacionados à intubação por Covid. Ele também serve para outras doenças respiratórias graves na infância? Sim, na verdade, o Covid teve a sua participação muito importante no surgimento da ideia e na formatação do protocolo, mas ele serve sim para todas as doenças que têm disseminação por gotículas, doenças respiratórias graves que são transmitidas pela via aérea. Tuberculose, micoses, pneumonias graves, pneumonias hospitalares. Então, todo esse protocolo todo vai ser aproveitado também na prevenção nessas doenças outras. Desde a confecção do desenvolvimento do protocolo até os dias atuais, como que está o perfil epidemiológico de crianças com doenças respiratórias graves? Diminuiu pós-pandemia? Tem aumentado? Como é que está o perfil do município? Tu saberia nos dizer em relação a... Detalhamento eu não saberia dizer porque eu não participo diretamente do atendimento pediátrico, Mas a gente sabe que as doenças respiratórias são perenes, são constantes, com maior, claro, ou menor, como tu bem falou. Mas em relação à epidemiologia, dados atualizados, não saberia dizer, não. E relacionado aos itens presentes no protocolo, questão relacionada a procedimentos operacionais padrão, fluxograma. O protocolo envolve apenas cuidados relacionados ao profissional médico ou envolve a equipe multiprofissional? Como é que ele foi pensado? Excelente pergunta. No início, realmente, a pretensão que se tinha era de se capacitar os profissionais médicos. E com o desenvolvimento da atualização da literatura, com o andar da pesquisa e com a própria formatação do protocolo, a gente viu que é um procedimento que envolve toda a equipe multidisciplinar. O médico é o executor final da intubação. A intubação traqueal ainda é um ato médico, mas depende de
toda a qualificação da equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, principalmente com o ambiente e com o material para ser utilizado. Então, no final, é o protocolo usado para prevenção, para proteção da equipe toda, mas não só do médico, de toda a equipe. O que a gente percebe através da literatura também, Alberto, é que não só o profissional médico, mas também os demais membros da equipe multiprofissional, no momento da intubação, eles acabam não se cuidando de maneira adequada com os materiais, né? Sim. Tanto os materiais de proteção individual, quanto os materiais para o ato da intubação. Na tua prática clínica, tu percebe essa problemática, ela está presente e ela se relaciona a quê na questão da proteção? Porque a intubação em criança tem uma particularidade diferente da intubação do adulto, não só em termos de material, mas porque também vincula todo o entorno, né? Tem a mãe, tem o pai, tem os significantes daquela criança. Essa proteção profissional ou a não proteção está relacionada a quê, especificamente? Relacionada principalmente ao treinamento das equipes e o grau de estresse no momento da intubação. A intubação orotraqueal, ela pode ser necessária em segundos, momentos que às vezes não dá tempo do profissional se paramentar completamente para poder evitar ou tentar que não se contamine, porque aquela criança tem necessidade de receber o atendimento muito rápido. Então, tudo que a gente falou, o que a gente fala, colocou no protocolo, tanto na parte de material e medicamento quanto na parte de proteção, ela é para um momento ideal, para uma intubação ideal, que se consiga parar, pensar e que seja possível fazer isso. Leva alguns minutos para poder um profissional se paramentar completamente para evitar que se contamine com aquela patologia daquela criança. Então, depende muito do estresse da equipe e do quadro clínico em si. Se é uma necessidade emergencial, às vezes o profissional nem luva não coloca. E o que tu pretende, a partir do desenvolvimento do protocolo agora? Já conseguiu capacitar as equipes, essas unidades que foi pactuado o protocolo? Ele tem, assim, replicabilidade para outros cenários semelhantes a esses que tu entrou em contato e que viu a necessidade? Tem. A pretensão é capacitar inicialmente essas 3, agora são 4 emergências da cidade de Santa Maria, com a parte teórica, com a demonstração da parte de proteção individual e depois estender para outras unidades que tenham emergência pediátrica ou até seja uma unidade básica de pediatria que tenha capacidade de atender casos graves e que faça bem feito. Especificamente no protocolo, tu vinculaste procedimentos operacionais e também fluxogramas. O que está descrito especificamente em relação à proteção do profissional da saúde no momento da intubação? O profissional da saúde, tanto o médico quanto a equipe de enfermagem que dá apoio, porque faz, além a parte da enfermagem, da técnica de enfermagem, atua muito na parte da organização do ambiente, do local. Mas no momento da intubação, quem alcança os instrumentos, quem coloca, é a enfermagem também. Portanto, todos os 2 ou 3 que vão participar da intubação devem estar paramentados. Paramentados que eu digo usando uma roupa, por cima da roupa do trabalho, um avental impermeável, né? Luva dupla luva, primeiro a estéreo, depois a não estéreo, e principalmente a máscara, né? A touca, não necessariamente nessa ordem, mas tem que estar devidamente paramentado. Como eu falei antes, alguns minutos demora para se paramentar. A partir, então, desse desenvolvimento, da implementação do protocolo nesses serviços, vai acontecer a capacitação das equipes, né? Tu pretende, posteriormente, refazer ou avaliar como que esses profissionais estão capacitados, se realmente impactou, né, o material nesses cenários? Não está previsto, mas acho que é uma coisa que pode ser feita assim. O que está previsto é a capacitação. Agora, fazer um teste pós-capacitação, um período de tempo depois, para ver o impacto nas equipes, é uma boa ideia. Alberto, e especificamente em relação à questão da replicabilidade desse protocolo na área médica ou para as equipes multiprofissionais, a gente poderia expandir ele para outras cidades, outros municípios, outras emergências, que não só aqui em Santa Maria? Eu penso que sim, eu penso que todo local que tem uma porta aberta de consultas pediátricas deveria ter capacitado pessoal e material para atender uma emergência pediátrica de gravidade
é uma emergência pediátrica mesmo, né? Então, acho que poderia ser replicável, sim. E tu conseguiste, assim, no decorrer do desenvolvimento, validar esse protocolo? Porque a gente sabe que para implementação a gente precisa de uma validação, né? Sim. De todo o material, seja ele educativo ou outro tipo de tecnologia. Ele foi validado por profissionais pediatras que trabalham em emergência pediátrica há bastante tempo. Houve algumas sugestões de aperfeiçoamento. O protocolo final foi depois da validação e foi realmente validado por esses profissionais. Uhum. Em relação à validação dos itens assim do protocolo, tu teve que reestruturar alguma questão que não estava prevista inicialmente na construção? Não. A adequação foi de material, de numeração de material, foi coisas bem pontuais, assim, que não afetaram o protocolo. E essa questão técnica de material influencia na proteção dos profissionais? Influencia na efetividade da intubação e na proteção também. Uhum. Porque uma vez que o material não é adequado, demora um pouco mais para fazer o procedimento, tem que se repetir manobra várias e várias vezes, isso possibilita mais chance de contaminação. A questão do estresse da equipe também, Alberto, que tu comentaste anteriormente, pode ser um fator impeditivo de proteção, né, ou daquela questão emergencial. Na tua prática clínica, essa visualização ela é diferente na criança e no adulto? Existe um estresse maior com a criança do que com o adulto, ou depende muito da patologia? A questão das doenças respiratórias graves, infecciosas, geram mais estresse na equipe? O que minimiza, por exemplo, o uso de equipamentos, talvez, de proteção? O atendimento da criança é mais estressante. Mas os profissionais que atuam na pediatria, os emergencistas, os intensivistas pediátricos, alguns anestesistas que lidam diretamente com criança, eles lidam bem com isso aí. O estresse que eu falo é o estresse do momento, é o tipo de patologia, o que trouxe aquela criança, a necessidade de fazer... Que às vezes não se sabe, né? Às vezes não se sabe também. A necessidade de ter uma via aérea o quanto antes, o mais rápido possível. Aí a equipe esquece, bloqueia aquela necessidade de se proteger a si mesmo, evitar contaminação e vai fazer o procedimento até sem proteção, às vezes. Esse protocolo, Alberto, ele é um protocolo geral para as emergências, não é direcionado a uma emergência especificamente. A gente poderia utilizar ele no contexto do ensino, da graduação, tanto da medicina, quanto da enfermagem, da fisioterapia, enfim. Tu acredita que ele possa ser utilizado na questão do ensino, na sala de aula também? Acredito que sim. Apesar de ser uma coisa bem pontual, né? Bem assim, um elemento bem pontual, emergência pediátrica, via aérea, ele pode ser usado sim, pode ser usado sim. Pode até ajudar a que o graduando, enfim, entre em contato com esse tipo de situação e quando ele for lá médico da emergência ou pediatra da emergência, ele lide com isso com mais facilidade. Porque talvez ele possa ser um produto mesmo para aqueles estudantes que ainda não têm essa prática, essa experiência, né? Ou a questão da proteção individual, ela vem antes, propriamente, da técnica. Claro. E outra coisa que eu queria deixar bem claro para quem nos assiste é que a pretensão desse protocolo nunca foi e nem é ensinar o médico, o emergencista ou o pediatra a fazer o procedimento de intubação. Apenas lembrar da necessidade dos cuidados de proteção do próprio profissional. A gente percebe, né, Alberto, a importância do teu protocolo e, assim, se acredita e se verifica pelas evidências que, sim, é necessário cada vez mais capacitar. A gente sabe de questões relacionadas à Covid, tanto com criança quanto com adulto, de profissionais que acabaram se contaminando não que não usaram os equipamentos, mas usaram de maneira inadequada, né? Então, a capacitação se faz sempre, para além do desenvolvimento, a capacitação ela se torna fundamental para que as equipes consigam consolidar o que está na evidência e a aplicabilidade dela para a prática. Tu prevê, assim, vários momentos de capacitação nesses cenários ou em cada cenário tu vai capacitar uma vez e depois as equipes vão acabar replicando esses momentos? Eu acho que pode ser replicado, sim. A gente pode fazer a primeira capacitação. Essas equipes sempre têm, assim, os seus líderes, as suas enfermeiras, chefe da equipe, os médicos, chefe da emergência. Eles podem
receber essa capacitação e depois multiplicar. Porque é simples, é bem simples. É um protocolo bem aplicável. Na verdade, o protocolo são 2 POPs. São duas... né? Dois procedimentos. 2 procedimentos independentes, um sobre material e outro sobre a paramentação. Acho que é bem simples de transmitir. Então, Alberto, a gente agradece a tua participação, dizer que esse produto é um produto extremamente importante para as emergências pediátricas e a gente sabe que as doenças respiratórias na infância, que antigamente elas eram sazonais, mais sazonais, hoje a gente não tem mais um período, né? Quase perenes, quase perenes, são contínuas. Então, sim, esse protocolo vai trazer uma efetividade, né, para os profissionais em termos não só de materiais disponibilizados, mas também na questão do quanto eles devem, né, fazer a leitura, se cuidar e se proteger para trabalhar com esse público, que é um público singular, né, o público infantil. Então, a gente agradece a tua participação, o programa Saúde em Foco vai ficando por aqui. Até mais.